de interagir com os valores das sociedades em que vivemos. Claro que temos desafios em nossos negócios. Aqueles que estão relacionados com o aumento da nossa visão de empresário comprometida com os valores encravados em um mundo que ainda, depois de mais de 6 anos, não encontrou uma saída sustentável da crise econômica nos países desenvolvidos. Só para pegar isto, a Segunda Guerra Mundial foram 6 anos. No final da Segunda Guerra Mundial, o conjunto que ganhou a guerra se juntou e formou uma organização compartida que politicamente começou a criação do novo desenvolvimento do mundo. Já passamos o tempo da guerra e ainda não temos o encontro dos políticos para fazer a base do desenvolvimento. Isto é muito importante. Por quê? Porque a política é a que senta as bases do desenvolvimento das pessoas. Depois nós temos que vir atrás. A pergunta é como pode um empresário, como podemos em Uniapac ser parte da restauração de um caminho de desenvolvimento sustentável que tem um sentido pessoal e profissional voltada para o desenvolvimento do bem comum, mesmo quando as condições não são favoráveis. Somos capazes de influenciar o mundo através de associações como a DSE, na implementação de formas de gestão com virtudes, valores, que têm que apoiar o desenvolvimento econômico das empresas. Elas deixam seu limite e a ação projetada na sociedade contribuindo para um desenvolvimento geral da mesma. É que é possível sair daquilo pelo qual nós temos experiência e nós temos feito até agora. Podemos sair desse modelo, podemos sair da situação de conforto. Por vários anos temos trabalhado fortemente tentando desenvolver uma forma de gestão diferente, um estilo que acreditamos que ajudará os membros da Uniapac e aos empresários do mundo todo a alcançar um nível mais elevado de desempenho econômico por meio de uma relação mais profunda com nossos parceiros, com as pessoas que estão trabalhando conosco, dentro e fora da empresa. Isto permite otimizar a empresa e desenvolver um maior nível de inovação, promover a implementação de novas tecnologias e estruturas organizacionais. Ou seja, se podemos fazer com que a pessoa cresça no seu desenvolvimento pessoal através do trabalho mesmo, da forma de interagir, como é liderada o desenvolvimento da pessoa. Desta forma, buscamos maiores e melhores resultados econômicos sustentáveis, com a base na importância dos valores pessoais, promovendo a dignidade da pessoa humana através de um melhor desempenho e profissionalismo. Devemos observar que nem o capital, nem os lucros das empresas são objetivos em si, se eles não se focalizam no fortalecimento da dignidade humana. O desenvolvimento do conceito de responsabilidade social tem sido um processo que começou, mais de 30 anos atrás. Desde então, evoluiu a diversas significações, desde uma simples declaração de marketing, porque as empresas querem colocar lá, a uma profunda mudança na estratégia e método de gestão da empresa. Reparamos também que durante esse tempo, por várias ações, há uma crescente conscientização gradual do dirigente em seus deveres para com a sociedade, constituindo o que hoje é chamado responsabilidade social corporativa focada na pessoa. A economia, o resultado do ambiental, um resultado social. Se esses 3 aspectos não se focam no desenvolvimento da pessoa, eles são em si mesmos uma tecnologia nova, mas não desenvolvem o crescimento sustentável do mundo. Tem que ser focado que o resultado final seja uma melhor pessoa, porque nós todos tentamos fazer, e essa é a nossa crença, o mundo é uma melhor pessoa que está sendo planejado por Deus para todos nós. Isto que estou apresentando não é uma novidade para a Uniapac, porquanto a sua missão, desde o começo da sua fundação, em 1931,
tem sido a promoção, a partir do processo empresário, de uma economia em linha com o valor da pessoa humana. As associações de Unhapac visam transformar a maneira como os negócios são conduzidos, de modo que a economia seja focada na dignidade humana. Os líderes empresariais são responsáveis por estabelecer uma maneira de operar da empresa e no mercado numa cultura especial, o que constitui um campo de desenvolvimento humano integral e digno. Ser um bom empresário é uma condição necessária, mas não suficiente. É muito bom para considerar a questão no nosso dia a dia, a condição necessária como empresários e líderes que nossos empreendimentos têm que cumprir o papel para o qual foram criados. A prestação de um serviço ou a entrega do produto, com consequente geração de receitas que produz um resultado econômico que permite o desenvolvimento e sustentabilidade da empresa, é uma condição que é necessária. Não perseguir essa meta seria um erro de nossa responsabilidade. O nosso objetivo fundamental é que a nossa empresa seja rentável. E não temos que ter medo de falar da palavra rentabilidade. Mas isso não é suficiente. Hoje as empresas, mais do que algumas décadas atrás, têm a responsabilidade de contribuir para a sociedade além dos seus objetivos econômicos. Definitivamente, uma mudança desta forma de olhar para a gestão de resultados, ou seja, lucro, impactos sociais e ambientais que rodeiam uma empresa, gera uma abordagem de gestão diferente. Essa atitude é transmitida para a empresa e seus parceiros. Portanto, a sociedade acolhe essa transformação. A família faz parte. E então a sociedade, e o caso dos funcionários relacionados com a sociedade direta e indiretamente envolvidos em suas ramificações, recebem esse benefício. O setor empresarial privado tem a obrigação e a responsabilidade de apoiar o desenvolvimento da empresa e da capacidade de gerar e manter o trabalho para seus funcionários. É fácil proclamar, mas é muito difícil de implementar. Além disso, para aqueles que compartilham nossos objetivos de empreendedorismo, empresários, empreendedores, líderes racionais que geram recursos de terceiros, com o foco no desenvolvimento da pessoa e da dignidade humana, manter a oferta econômica e laboral é uma condição que não deve ser desperdiçada. Em alguns casos, é necessário, para não ser vitimado pela ansiedade ou frustração e permanecer nos objetivos, continuar com o esforço. O Papa falou para nós de esperança. A esperança é que temos que nunca perder. Você se lembra, no ano passado esteve aqui no FAS número 2 o professor Stefano Samagni. O professor Stefano Samagni, da Universidade de Bolonha, ele disse que os empresários são os instrumentos mais importantes da civilização e são os arquitetos dessa mudança. Será que podemos ser? Temos que considerar dentro de nossos objetivos a nossa empresa. Temos que agregar a sociedade, temos que ter em conta as pessoas que são mais fracas, a pobreza, a nossa participação na democracia, a nossa contribuição com os homens responsáveis e práticos na civilidade. Esse é o nosso grande desafio. Eu acho que podemos contribuir, eu acho que devemos fazer parte e podemos ser um instrumento para criar novamente um mundo sustentável que nós queremos que é o futuro para os empresários. Obrigado. Cumprimentamos e agradecemos a participação de José Maria Simone. A visão do gestor público será apresentada pelo Dr. Eduardo Jorge Martins Alves Sobrinho, médico sanitarista e político. Estudou medicina na Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa. Especializou-se em medicina preventiva e em saúde pública na Universidade de São Paulo, USP. Foi deputado estadual e federal pelo Partido dos Trabalhadores em várias legislaturas, de 1983 a 2003. Em 1991, propôs a remoção das marcas comerciais de medicamentos, um pontapé inicial
para os futuros medicamentos genéricos. Por 2 vezes foi secretário municipal de São Paulo. Foi secretário do Verde e do Meio Ambiente do município de São Paulo, nas gestões de José Serra e Gilberto Kassab. Também é casado e pai de 6 filhos. Com a palavra, professor. O Mário Mantovani falou que isso aí é antiecológico. É como o meu amigo aqui, nós somos casais do século XX. E eu e minha mulher achamos... Bom, primeiro, nós gostamos muito de criança, da alegria, do barulho. E porque, na verdade, para você ter crianças, você tem que gastar uma energia, que é a única energia que é infinita. Quanto mais você dá, ela aparece, que é o amor. Então, mas na verdade, no século XXI, nós estamos em outra realidade, né? É outra realidade, a dificuldade de ter famílias grandes e a mesma questão do impacto de uma família grande coloca outra discussão. Tanto que eu só tenho um neto, que vale por 6 também, né? Bom, mas olha, amigos, eu agradeço aqui o convite, principalmente do Beto Mesh, que foi secretário do Meio Ambiente comigo durante esses últimos... Ele aqui em Porto Alegre, eu lá em São Paulo, nos conhecemos na Associação de Secretários Municipais, ele muito conceituado, muito prestigiado como secretário aqui de Porto Alegre. Agradeço o convite também dos organizadores da DCE para essa visita aqui em Porto Alegre. E quero fazer uma ressalva também, eu não sou especialista em meio ambiente, sou, no máximo, usando uma expressão boa para aqui, um cristão novo nisso aí, porque eu sou um médico de saúde pública, a vida toda trabalhei na área da saúde pública, quando fui deputado fiquei responsável pela área da Seguridade Social há muito tempo, na época que eu fui do Partido dos Trabalhadores, até 2003. Mas sempre tive uma quedinha, vamos dizer assim, para a questão ambiental, porque tive uma infância feliz, numa praia deserta no Nordeste, com uma mata enorme atrás, até um morro, né, uma liberdade total de criança, e também muitas amizades nessa área. Sou amigo do Fábio Feldman, do Vitor Boas, que eram os 2 únicos ecologistas em toda a Constituinte de 86 e 88, um de São Paulo e outro do Espírito Santo, que depois foi governador, médico, pneumologista do Espírito Santo. Moramos juntos. Ele era vegetariano, eu também sou. Então, essa conjuntura e o fato de que a área da saúde, as pessoas, para serem bons médicos, bons profissionais de saúde, têm que gostar de estudar e gostar de ouvir, né? Então, isso ajuda muito a gente a aprender rápido, né? Então, eu, por uma casualidade, porque o meu novo partido, o PV, a partir de 2003, apoiou José Serra no 2º turno, ele chamou alguém do PV para a Secretaria do Meio Ambiente e queria alguém que tivesse experiência administrativa. O PV tinha pouca gente com experiência administrativa e eu tinha, porque eu já tinha sido secretário de saúde 2 vezes em São Paulo, municipal. E ele disse, bom, eu falei, pois eu não sou especialista nisso, não, mas você não foi secretário de saúde? Em São Paulo? Eu fui, então pronto, pode ser qualquer coisa. Porque a saúde realmente é a coisa mais difícil que tem, né? Ele ficou traumatizado porque ele foi ministro da saúde, né? Então eu realmente procurei ler, estudar e mais me aconselhar com gente como o Fábio, o Mário e outros, muitos amigos ecologistas, e fui aprendendo rápido. E realmente essa foi uma experiência maravilhosa. É uma cruz, você ser governo, mas é uma coisa, também é uma oportunidade incrível de você poder servir a sua cidade, ao seu povo, ao seu país, que essa é a finalidade da política, a verdadeira, né? Você servir e não se servir, né? Mas, então eu aprendi muito, leva algumas cicatrizes, eu acho, para o resto da vida, mas aprendi muito nesse período. Uma das coisas que eu logo aprendi no começo, eu fui ler a situação dessa questão do desenvolvimento sustentável e vi que coisa fantástica, que novidade total, absoluta, revolucionária, quase revolucionária. Eu gosto dessa palavra porque eu sou socialista, né? Então deu um desconto. Mas então, quase revolucionária que a ONU propõe para a gente, no Rio 92, porque ela já vinha gestando essa política, em 72 em Estocolmo, mas, na verdade, ela apresentou ao mundo no encontro do Rio em 1992, a proposta do desenvolvimento sustentável. Isso é uma novidade absoluta.
Eu fiquei perplexo com a ousadia da Organização das Nações Unidas. Porque, na verdade, tanto o capitalismo como o socialismo nunca ligaram para o meio ambiente. Nunca ligaram. Podem estudar a história dos Estados Unidos ou da ex-União Soviética, da Inglaterra ou da China. Para o capitalismo e para o socialismo tradicionais, o que importa é equilibrar o econômico e o social. Um mais econômico, um mais social, mas o econômico e o social. E o meio ambiente está lá para você sacar à vontade. Cheque especial, sem limite, sem juro, infinitamente à nossa disposição. Essa foi a postura. E não adianta apontar o dedo para o passado acusador, porque não havia uma consciência dos problemas da gravidade. Sempre teve alguns profetas, alguns santos que falaram disso, mas eram vozes pregando no deserto. A maioria, a população, desde o operário até o industrial, passando pelos políticos, não tinham consciência da crise que nós íamos criar com a postura da Revolução Industrial. E aí, capitalismo e socialismo, irmãos siameses. Essa consciência, essa constatação científica, ela apareceu de forma clara a partir de estudos mais recentes. Por isso eu não fico apontando o dedo para trás, culpados para lá e para cá, né? Porque é realmente uma questão nova e que a gente tem que construir daqui para frente. Esse equilíbrio do econômico, do social e do ambiental, hoje, passado essas discussões desses últimos 10 anos, parece para a gente uma coisa óbvia, né? Mas não era assim. E não é fácil você mudar esses hábitos de forma de viver e de conviver que nós construímos em 300 anos. O econômico, o social e o ambiental em posições equilibradas. Porque tem muita gente, eu encontrei nesse período desses 8 anos, alguns ecologistas que são fanáticos, são xiitas. Eles acham que agora é a hora da vingança, a vingança verde. Então, o meio ambiente foi oprimido pelo econômico e social durante tanto tempo e agora é a hora da revanche. A única revanche verde que está acontecendo é do Palmeiras, né? Então não é isso. A ONU não propõe uma espécie de ditadura verde sobre o econômico, social e ambiental, pelo menos do que eu entendi, que eu li, entendi, não sei. O que ela propõe é que haja um equilíbrio do econômico, do social e ambiental, porque a nossa espécie, é a causa, mas também é a solução do problema. Nós somos a causa, mas não existe solução sem a gente. Nós já fomos expulsos do paraíso uma vez, não dá para expulsar para outro, né? Então, a ONU propõe um equilíbrio nas decisões. E isso é uma coisa muito difícil. Eu sou o dono de casa que vai comprar no mercado, né? No supermercado, vou na feira, essas tarefas não especializadas são todas comigo. Então, eu chego lá, vou comprar, eu já fico naquela decisão, né? Se eu compro aquele produto, eu penso econômico, social e ambiental. É verdade. Cada decisão nossa, simples, de consumo, está envolvida essa nova equação do econômico, social e ambiental. E uma obra gigantesca, como construir ou não construir uma nova usina hidrelétrica para um país complexo como o Brasil, envolve também uma decisão econômica, social e ambiental equilibrada. Então, de um pequeno ato de consumo no supermercado ou na feira, há uma grande obra que nós temos que construir, importante para a economia, para a sociedade e para o desenvolvimento ambiental do país, está envolvida essa equação, a cada momento. É quase um julgamento a cada momento, novo. Portanto, o que a ONU propõe realmente é algo muito avançado e não é fácil. Mas está andando, né? Eu acho que a gente tem avançado, quando você compara nesses últimos 20 anos, de 92 para 2012, 20 anos, esse novo encontro no Rio, a gente vê que andou. Não andou no nível, na rapidez, na profundidade da gravidade do problema. O problema é muito mais grave do que os dirigentes sindicais, industriais e políticos estão respondendo pela gravidade do problema. Mesmo porque, principalmente a política, e também, eu acredito, muitos empresários, eles vivem o dia a dia. Veio um palmo na frente do nariz. Quando a gente teria que ver o que vai acontecer 20, 30, 40 anos na frente e começar a plantar agora. Mas, infelizmente, as pessoas, o vereador, o deputado, o prefeito, o governador, só vê a eleição que está na porta. E por isso mantém os hábitos e as posturas antigas. Mas no empresariado também é comum. Às vezes tem um setor que tem um empresariado avançado que quer avançar, mas os outros que querem continuar na postura antiga o prejudicam e o impedem e o puxam para trás, né? Então, realmente, não é fácil fazer essa mudança que a ONU nos propõe. Eu fico feliz em participar de um encontro como esse, onde a questão da ética é colocada o tempo todo como um elemento do desenvolvimento sustentável. E é verdade.
mas não é estranho que em pessoas de formação cristã isso aconteça. Mas não é a norma. Infelizmente, a questão é colocada sempre de um ponto de vista mais material. E, aliás, a chamada utopia do desenvolvimento sustentável só começou a sair do papel porque uma questão material, materialista, muito concreta, começou a nos ameaçar, que foi o aquecimento global. O aquecimento global e a evidência do aquecimento global, hoje cada vez mais evidente, saiu um novo relatório agora, muito mais fortalecido, existe sempre uns 5%, 6% de gente que não acredita. E na ciência isso é normal, não existe unanimidade na ciência, mas 95% de todo o rol de estudos da geografia, de clima, de saúde, apontam para a gravidade, e a gravidade muito importante do problema. Então, o ritmo de resposta não é normal, não é o correspondente, mas a gente tem avançado. Bom, mas o que eu digo? A ética e o material, é isso que eu queria falar. Né? Eu fico muito satisfeito com essa abordagem, que é uma abordagem própria da religião cristã, que coloca a ética como elemento essencial nessas decisões. Mas insisto, né? Grande parte das lideranças mundiais estão se movendo porque o aquecimento global está batendo na porta. A água está subindo. E aqueles mais esclarecidos já sabem que a água vai subir. E como eles querem continuar, que suas empresas, seus países continuem existindo, né? Eles começam a pensar lá na frente. Mas ainda são poucos e não existe a decisão de mudança generalizada. Num país como o Brasil, isso é muito ainda visível. Eu aprendi isso, né, porque também, depois que eu li, fiquei assustado e corri numa reunião do Fórum Nacional de Mudanças Climáticas, lá em Brasília, em 2005, fevereiro de 2005, uma reunião, 3 ministros, 4 ministros na mesa, um plenário cheio como esse, e eu chegando lá, crente que ia aprender muita coisa, o que eu ouvi foi muita gente falando, isso era 2005, praticamente ontem, em Brasília, no Palácio do Planalto. O ambiente era, isso é problema da Alemanha, os Estados Unidos, da Rússia, o Japão, que criaram esse problema, eles que se virem. E teve um lá mais entusiasmado, pelo que o sotaque era carioca, um professor, que disse que isso era uma invenção do imperialismo, que agora que o Brasil vai acelerar, eles querem criar essas barreiras ao nosso crescimento. E os ministros da mesa, nenhum rebateu esse discurso nacionalista, xenófobo e atrasado. Né? Eu saí lá até andando de costas assim, com medo do que eu estava vendo. Né? E corri para a Prefeitura de São Paulo, em 2005, falei com o prefeito, expliquei. E aí nós recorremos a uma coisa muito importante que eu vi aqui, que na época eu tinha visto na administração da Comunidade Europeia, que deve ter importado da inspiração cristã, que é o princípio da subsidiariedade. Essa é uma questão que nós devemos também a formulações cristãs, e que diz, pelo que eu entendo também, que a energia de baixo para cima deve ser liberada e estimulada. O cidadão na família, a família na comunidade, a comunidade na cidade, a cidade no regional, o regional no nacional, o nacional no supranacional. Tudo que puder vir, toda a energia e a criatividade que puder vir de baixo para cima deve ser acolhida e deve ir de cima para baixo a menor energia possível. Essa combinação que a Comunidade Europeia tem utilizado na sua administração, que é a chamada subsidiariedade, levou-nos a uma reflexão seguinte: bom, se Brasília quer dormir em berço esplêndido, né, por algum motivo, agora até melhorou um pouco, né, mas pouco, nós aqui vamos fazer a nossa parte, né? Nós, de baixo, a cidade, abaixo do Estado e abaixo do governo federal, fazemos a nossa parte, até para poder conversar dentro de casa, dentro do governo, com a população, com os empresários, com os sindicatos. Eu tenho que trabalhar dentro da minha casa, porque isso aqui é uma mudança cultural. O Brasil não é ditadura, que tem um chefe que manda como você se comporta dentro de casa, o que você vai comprar, como você vai preparar a reciclagem dentro da sua casa. Aqui não é ditadura. Então você tem que dar o exemplo. A subsidiariedade tem esse papel exemplar. E aí a gente começou a trabalhar. Vamos trabalhar dentro da prefeitura e ver se podem fazer alguma coisa. Numa cidade difícil como São Paulo, uma cidade de 11 milhões de habitantes, é maior do que a Suécia, do que Cuba, do que Portugal, e tudo que aconteceu de bom e de ruim no Brasil tem a ver com São Paulo. Então, a gente começa a trabalhar aqui, né, para tentar ver
E se com isso a gente ajuda o Estado de São Paulo, ajuda o governo federal, ajuda a dona de casa e o empresário a acordar para uma realidade tão importante. E aí, amigos, eu deixo aqui, estou preocupado com o meu tempo, porque eu gosto de ser britânico, eu deixo aqui com vocês uma apresentação que eu preparei para o prefeito quando ele foi lá na Rio +20 no ano passado. Ela está defasada em alguns dados, mas é uma reciclagem também, né? Então, se não der tempo, depois vocês podem pegar aqui com o Beto e a entidade Toda a Vida que está organizando aqui o evento junto com vocês. Mas eu não estou querendo com isso, porque é outra coisa que eu aprendi nessa questão ambiental, que a questão da criação local é fundamental. Quem tem que fazer o planejamento das principais atividades do desenvolvimento sustentável daqui de Porto Alegre é o pessoal de Porto Alegre, de Caxias é o pessoal de Caxias. A realidade local aplica princípios mais gerais, científicos e teóricos, mas a criação e as prioridades têm que ser no local. Então, o que eu vou mostrar aqui não é para ensinar nada para ninguém, é para mostrar que, mesmo numa cidade difícil como São Paulo, a gente conseguiu fazer alguma coisa. Tudo o que podia fazer, não, mas alguma coisa, né? Que mostra que é preciso caminhar. A montanha é muito alta, mas você não pode ficar esmagado pelo seu tamanho, você tem que começar a subir a montanha. É só com esse sentido que eu deixo aqui com vocês e alguns desses exemplos. Vejam lá, então, em primeiro lugar, a gente fez um diagnóstico, porque imagine se você vai no consultório do médico e o médico que atende você, fecha os olhos e passa uma receita sem nem te olhar. O paciente o cidadão sai do consultório e joga a receita fora. Então, as cidades, as empresas, as nações, eles têm que diagnosticar como é que são produzidos os gases de efeito estufa que causam o aquecimento global, que é o problema social, econômico e social mais grave. Tem outros problemas, mas não existe nenhum tão grave quanto esse. Mesmo a questão da pobreza, ele é determinado pela questão do aquecimento global, porque são os mais pobres que mais vão sofrer e mais rapidamente vão sofrer com o aquecimento global. Não há nenhuma dúvida em relação a isso, que é no eixo do Equador, onde estamos nós, a África subsaariana, a região da Índia, de Bangladesh,